A todos os irmãos na fé, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós que leia esta mensagem profética do Deus vivo, sobre um evento que em breve terá lugar em Porto Rico e nos seus arredores das Caraíbas e Oceano Atlântico. Eu fui chamado pelo próprio Deus há 40 anos para ser seu profeta, para informar o seu povo dos seus planos e a declarar com grande detalhe o que o Senhor vai fazer contra a maldade que reina sobre o seu povo e em todos os de Porto Rico e do mundo, tal como aconteceu com o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 26. Leia-o. Por ordem de Deus, não vou segurar uma palavra que Ele, Deus, me deu. Deus foi bater em todas as portas das igrejas em Puerto Rico, dando-lhes este testemunho. Ao longo dos últimos 2 anos, tenho sido levando esta mensagem para estas igrejas. Fora de todos os 6.000, apenas um pequeno grupo de igrejas evangélicas tem recebido a mensagem em nome de Deus, mesmo quando a maioria dos pastores tem o conhecimento e as informações da mensagem de Deus e as consequências que isso poderá trazer. Esses pastores não querem informar a igreja, pois eles temem o pânico que isso pode causar. Eles também usam a desculpa de que Deus é amor e que Ele, Deus, não pode fazer isso. Mas se esquecem de que Deus também é um fogo que consome e que Ele matou o Gerazal de Noé. No entanto, antes Deus fez isso, Ele olhou para a terra e Deus viu que Noé era um homem justo. E Ele disse a Noé dos planos que Ele tinha. E Ele disse-lhe para construir a arca. Deus também disse a Abraão de seus planos para destruir Sodoma e Gomorra. Deus também levantou Jonas como seu profeta e disse-lhe o que tinha que fazer quando ele chegou para falar contra Nínive. Deus lhes deu um ultimato de 40 dias. Eu pergunto-vos, que permitiu a morte de 250.000 pessoas em questão de minutos no Haiti? Que permitiu a 200.000 mortes na Indonésia por meio de um maremoto? Coincidência ou não, todos estes 3 eventos tiveram lugar durante o dia. Não foram as crianças, os idosos, os jovens, as mulheres, os homens e os animais todos apanhados de surpresa? Todos estavam em lugares diferentes e todos morreram. Agora eu faço uma pergunta. Será que alguém ousa dizer que Deus é mau? Aqueles que dizem que eles são a Igreja de Deus no Porto Rico? A palavra de Deus diz que nada acontece sem que Ele permita. Esta é a resposta a esta afirmação bíblica. Para o nosso entendimento, aqui em Porto Rico, Deus foi revelando a sua mensagem não só para as crianças, mas também para os idosos e até mesmo para os não crentes. Assim como ele fez com Faraó no tempo de José na Bíblia. Incrível, mas é verdade que um pagão, Faraó, acredita-se que José disse-lhe:
ao contrário dos filhos de Deus, e imediatamente deu ordens e fez como lhe foi dito. Gênesis 41. Mas a ilha de Deus, Porto Rico, tendo o Espírito Santo e de todos os seus atributos, não pedir o Espírito Santo se esta mensagem é verdadeira. Pedir a Deus se esta é ou não. Eu vou explicar para você exatamente como Deus vai realizar o seu castigo sobre aquela noite. Se eu fosse um falso profeta, os meus dias na frente de Deus seriam contados, assim como Deus chamou a atenção para os falsos profetas. Jeremias 26. E a todos os de Ezequiel, leia. Toda a minha vida poderia estar em perigo sem Jesus, meu Senhor e Salvador. Eu nunca iria dizer estas coisas da minha própria. Eu digo estas coisas porque Deus tem verdadeiramente revelou-los a mim. Estou informando a Igreja de Jesus Cristo, como a ilha de Porto Rico, que é definitiva e verdadeira, em nome do Deus vivo. Não importa como muito você reza, ou gritar, não importa o que você faça. Deus não vai mudar a sua mente. O Senhor diz-me que isto é apenas como o sonho do faraó na Bíblia. Isso vai acontecer. Isto significa que este é grave para Deus, e Deus irá em breve trazer a sua passagem. Gênesis 41, 32. 12. Escala Mercalli. Haverá 3 acordos, eventos, acontecendo na mesma noite. Segurando minha cabeça para cima alto, posso dizer que Deus se revelou para mim coisas que nenhum olho jamais viu nestes tempos. Ele me mostrou uma enorme rocha, asteroide, entrar a partir do município de Arecibo, em Porto Rico, e saindo pelo Mayagüez. Como ela sai Mayagüez, o asteroide vai se chocar com a ilha chamada Mona, a oeste de Porto Rico. Em seguida, o asteroide vai entrar no Oceano Atlântico e colidem como falha sísmica, o que fará com que um terremoto de 12 pontos na escala de Richter. Ao mesmo tempo, o impacto vai produzir uma grande onda, que vai entrar na ilha de Porto Rico imediatamente. Esta vaga irá entrar em cidades que ninguém iria acreditar possível. Las Marias e Maricao, onde satânicos sacrifício recém-nascidos. Uma vez que este asteroide entra nos nossos céus, não haverá tempo para fazer alguma coisa. Não haverá nada a fazer. Tudo o que podemos fazer nesse momento é dar-nos a Deus espiritualmente. Se o Senhor não tiver alguém para se levantar e ir antes de isso acontecer, então não se mover, permanecer em sua casa. Tudo o que podemos fazer é preparar-se para o que está por vir. Estou falando para o povo de Deus, como ele me disse que naquela noite por muitos cristãos vão morrer. O impacto do asteroide será tal que ela vai se sentir como uma explosão nuclear.
Deus é prioridade, dando este mensagem de juízo, é para que todo o seu povo irá entender a urgência e o conteúdo da sua mensagem. Vou lembrar-lhe que a Escritura afirma que os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, nós não compreender o que vos está dizendo. E o Senhor lhes disse: mais tarde, em privado, vou dizer-lhe o que lhes disse por parábolas. Lucas 8:10. Ele disse: o conhecimento dos segredos do reino de Deus foi dado a você, mas para os outros eu falo por parábolas, para que, embora vendo, eles não podem ver, embora a audiência, eles podem não entender. Da mesma forma, vou explicar primeiro para a Igreja de Cristo. Digo-vos com toda a certeza de que os 12 escala de Richter sismo será o Senhor Deus do universo próprio, a execução dessa sentença em pessoa, idêntica quando executou o seu juízo no rei David. É por isso que a Santíssima Trindade terá seus pés tocando o chão naquela noite. Eles serão a passear na ilha, a execução da sentença, muito semelhante a quando Deus visita Abraão para avisar-lhe sobre sua destruição de Sodoma e Gomorra. Deus não tinha nenhuma razão para dizer a Abraão seus planos, mas ele o fez. Mesmo que muitos irão discordar, este acordão é trazido devido à Igreja, tanto em Porto Rico como no resto do mundo. Quando Jesus entrou no templo, viu como o seu povo estava violando a sua conduta espiritual. Em vez de ir para a rua e comprar e vender o que eles precisavam, eles fizeram isso dentro do templo, provocando ira de Deus. Coincidência ou não, podemos ver como Deus, muitas das igrejas, estão fazendo as mesmas coisas hoje. Eles puseram de lado tudo o que Jesus fez ao morrer na cruz, para que a gente possa ver Ele e o Pai. Tudo se resume à santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O número de mortos em Porto Rico, por si só, irá atingir 750.000 pessoas. A enorme onda se move a uma velocidade de 400 milhas por hora, de acordo com o cientista que estuda esses fenômenos. Após o impacto, a onda varrerá tudo o que está no seu caminho para as ilhas do Caribe. Ela vai estar entrando na Florida, Miami, 5 horas da manhã. Ele vai fazer o seu caminho até o leste dos Estados Unidos, também no Golfo de México e da América do Sul. Os especialistas predizem que tal colossal impacto faria com que a rotação da Terra para que deixem 3 dias, o que significa a Terra não gira durante 3 dias, que por sua vez significa que não há que ser 3 dias de pura escuridão neste lado da Terra.
Se você está lendo esta mensagem, eu duvido que você, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo, se esta mensagem vem de Deus ou não. O Senhor me disse, o meu servo, por que vocês estão confiando em homens? Ele me disse, confia em mim, que eu nunca vou deixar você, mas os homens sempre falhar. Ele me disse isso depois que dei ao governador de Porto Rico a mensagem. O governador não deu ouvidos às advertências que lhe dei, assim como Faraó, na Bíblia. Ponho a minha confiança no governador, pensando que ele iria pedir a Deus que seja misericordioso, e que em seguida ira de Deus não seria tão forte, como foi o que aconteceu em Nínive. Então o Senhor me disse, por que você está orando para meu servo Gide Ávila? Ele me disse, pare de desperdiciar o seu tempo. Eu estava em oração, pedindo a Deus para dar ao seu servo Gide Ávila, o grande evangelista de Puerto Rico, mais tempo aqui na terra, porque eu sabia Gide partida como o Senhor foi o sinal de que Deus tinha escolhido para Puerto Rico como um prelúdio para este julgamento, a fim de que sua verdadeira igreja, pequeno, a ser capaz de preparar e seria capaz de escapar para as montanhas, como Lot fez quando o Senhor enviou seus anjos para contar-lhe para onde ir. Diz a Escritura que o Senhor não fará nada até que Ele primeiro revela seus segredos aos seus servos, os profetas. Como Deus, que está no céu, é ser fiel aos seus servos aqui em Puerto Rico e a todos os justos na ilha. Por esse motivo, Ele me disse, ó meu servo, logo eu vou tomar o meu servo Gide Ávila, eu vou deixar para o meu povo a honra dele. Ele disse, logo que Gide está previsto para repouso, imediatamente eu vou enviar o meu juízo à ilha. É no tempo de Deus, não é nosso. Nota. Gide Ávila tem ido agora para estar como o Senhor, como de junho de 2013. Esta mensagem foi recebida antes do falecimento. Quero informar a Igreja de Jesus Cristo que está na ilha de Porto Rico, que o julgamento que está sendo contemplada por Deus será executada à noite, assim como acontece com Sodoma e Gomorra. Leia Ezequiel 12. Eu digo que a igreja na ilha de Porto Rico que não vamos correr ou se mover até que o Senhor nos diz para fazê-lo. Assim como Deus disse a Moisés quando ir para fora do Egito. Mesmo depois de os restos do irmão Gide Ávila estão enterrados, a Igreja de Deus em Porto Rico não vai se mover até que o Espírito Santo nos diz para fazê-lo. Não importa onde vivemos na ilha. Igreja de Jesus Cristo em Porto Rico, por favor, compreenda isso. Ele me disse, o meu servo, a grande nação, Estados Unidos,
não irá ajudá-lo. Para isso selecionei outra nação que vai ajudá-lo em primeiro lugar. Eles vão trazer comida para todos vós. Esta nação já está armazenando comida para você. Ele diz: você vai se surpreender quando eu lhe digo que é. Ele me diz que é a Venezuela. Eu informá-lo hoje que em fevereiro de 2012, em um vídeo que foi visto por todo o mundo, Hugo Chávez disse Deus: se você é verdadeiramente Deus, cure-me. Uma vez que nem a bruxa, médicos, nem os cubanos tinha sido capaz de curar seu câncer. Esta foi ao vivo no canal do governo na Venezuela. Ele disse Deus: você sabe que eu estou a guardar grande quantidade de alimento e não quero morrer, uma vez que quero ser o único a dar a comida. Este é um vídeo. O que Hugo Chávez sabe, de modo que ele poderia ser tão enfático sobre isso. O que lhe deu informações antes do fato. Nota: esta é uma observação que escreveu uma vez que este irmão, Efraim Rodrigues, diz que Deus disse a ele que a ajuda viria da Venezuela, e não a partir de seu líder, sabendo que o senhor Chávez morreu em março de 2013. O Senhor vai fazer como aqueles que dizem que eles são a sua igreja, tal como ele fez com o seu povo que saiu do Egito. Aqueles que tinham 20 anos de idade ou mais não ver a terra prometida. Ele me disse que a maioria dos cristãos da ilha vai morrer naquela noite, e que um novo rebanho vai entrar na igreja, incluindo muitos que não conhecem a Deus. Eles vão dar a Jesus os seus corações, e juntamente com os justos que permanecem vivos, se tornará a nova igreja de Jesus Cristo. Ele também me disse: ó meu servo, você se lembra Corá? Ler os números 16 na Bíblia. Ele me pediu isso 5 vezes. Depois de me abalará a minha cabeça, que me disse: esta é a mesma coisa que eu faço com a maioria dos pastores da ilha. Enquanto o terremoto é à sua espreita, vou abrir a terra, e onde quer que eles estejam, eles vão ir vivos direto para o inferno, uma vez que eles são os responsáveis por este acordão tendo lugar. Ele disse: seus substitutos estão sentados nos templos, à espera da minha encomenda. Atrevo-me todos aqueles que dizem que elas têm o poder de Deus para afirmar e provar que eu estou mentindo. Eu vou para a sua igreja, e você poder repreender-me se tenho algo em mim que não é a presença do Senhor. Aquele que teme o Senhor não ser executada a partir do que Deus diz. Ele coloca quem quer-me ou qualquer outra pessoa. Eles tentaram ocultar esta mensagem completa do povo de Deus. Esta mensagem é muito semelhante à mensagem de Jonas. A diferença é que a cidade de Nínive acreditava que a mensagem de Jonas trouxe,
o contrário aqui em Porto Rico, onde os pastores matam o profeta e a mensagem. Naquela noite, Deus vai perguntar aos pastores: onde está o rebanho que ele deu em suas mãos? O Senhor me disse: meu servo, tornará possível para as pessoas da grande nação Estados Unidos vai voltar para a ilha e enche-la novamente. A Igreja de Deus ainda não percebeu que estamos a entrar ao início das dores do parto. Enquanto isso, o Papa Romano está solicitando das Nações Unidas para encontrar um homem que pode assumir o controle da economia mundial. A Igreja quer ir depois do mundo, ao ponto os altares eles já não pregam que Jesus está vindo. Hoje, os líderes da Igreja têm os seus olhos em outras coisas. Essas coisas estão acontecendo. Tudo que você vê em seu programa semanal de igreja é informação sobre os torneios de basquete juvenil, ou uma viagem de campo, ou em tal dia o palácio vai estar aqui, levar as crianças, ou informações sobre a lavagem do carro, ou aulas de dança. Todos estes substituirão o Espírito Santo. Agora, pratique a dança na igreja e depois ir a dançar para o mundo, que é uma aberração. Não somos judeus. Muitos pastores estão permitindo que todas estas coisas na igreja em Porto Rico e em todo o mundo. Eles são divertidos. Enquanto isso, o adultério é passando por nossas igrejas, prostituição, mulheres sendo abusadas e crianças também, dentro de nossos templos, homossexuais em altares, nossos jovens sendo algo dentro da igreja, mas lá fora eles se comportam e são algo diferente. Homens e mulheres dentro da igreja praticar bruxaria e amaldiçoando a igreja. Como é possível que eles tenham jogado fora o Espírito Santo? Quem vai nos defender? Lavagens de carros são geralmente feitas por um grupo de jovens. Essas lavagens, em geral, terão lugar no recinto de igreja. Eles usamos fundos coletados para pagar para necessidades específicas ligadas à igreja. Hoje em dia, os pastores são os que decidem o que será feito na igreja. Já não é palavra de Deus quem decide. Por este motivo, a igreja, nem a não crente, terá paz nem tranquilidade na ilha. Excederam os parâmetros do pecado, e na presença do Senhor eles foram considerados culpados. Só esperamos o dia do juízo final. Já que ninguém quer pregar o que Jesus fez na cruz, o próprio Deus fará agora o mesmo que ele fez antes, emitindo um julgamento sobre as gerações mais velhas, como mencionado no início desta mensagem. Eu tenho dito a todo mundo que diz que hoje pode ser o dia que a igreja vai no arrebatamento, que o arrebatamento não poderia acontecer agora, porque a maior parte da igreja não seriam tomadas, porque há muito poucos candidatos para ir ao céu hoje. O arrebatamento virá depois a quebra da igreja, que em breve terá lugar. Então, e somente então, Deus vai tirar sua igreja em um arrebatamento. Este evento será em todo o mundo, e o Espírito Santo tem falado sobre isso. Se Deus não fez assim,
muitos seriam perdidos, possivelmente até mesmo os justos. Lembro-vos que, naquela noite, haverá 3 eventos que ocorrem simultaneamente, e não 2 como o governo diz, de acordo com as agências da FEMA. Direito agora, os Estados Unidos está se preparando em uma velocidade surpreendente. Eles estão esperando algo de impacto todo o Caribe e o Oceano Atlântico. Quando Deus me disse para falar como nosso governador, que tem muito conhecimento sobre o que a agência de governo FEMA está fazendo em Porto Rico, era com finalidade de encontrar um caminho para que a população tenha acesso a comida e medicamentos. Ele, Deus, me disse que este alerta não é para levar pânico às igrejas. É um alerta para que podem preparar-se. Se a população não sabe o que terá lugar, como eles vão se preparar para este evento extraordinário? Vou informá-lo que a palavra que recebemos de agências governamentais e as informações que recebo das pessoas que trabalham dentro destas agências é que eles estão realmente preocupados com Porto Rico. Fala-se sobre um relatório que foi entregue ao presidente sobre uma ameaça iminente ao Porto Rico e à área do Caribe. E sua resposta foi que havia nada a ser dito para as pessoas da ilha. O presidente disse que uma vez que o evento vier a acontecer, ele vai mandar ajuda. Ele sabe que nós somos o único território na área a ser afetada onde as pessoas, como cidadãos americanos, podem mover-se dentro e fora dos Estados Unidos livremente. Ele sabe que toda a gente poderia sair da ilha e mover-se para os Estados Unidos se soubessem a verdade. Ele disse que ele não quer qualquer porto-ricano mais lá. Eles já há vários anos sobre este evento. O tempo está se aproximando e, enquanto falamos, a FEMA urgentemente se prepara para isto. Há sacos de 2.500.000 armazenados em armazéns nas docas e áreas de porto em Porto Rico. Milhares de caixas pretas que podem conter 3 corpos cada recentemente foram enviadas para a ilha. Sabemos que o governo tem uma estimativa de cerca de 2 milhões de vítimas para este evento, ao invés da estimativa de 750.000 ditada pela mensagem do Senhor para Efraim. Esta mensagem é ser analisado primeiro e principalmente antes do Deus vivo. A quantidade de perdas reais será determinada por quantas pessoas vêm diante de Deus e acreditam e respondem à mensagem dada pelo Senhor. As pessoas que trabalham para a FEMA me mostraram um mapa indicando onde todos os equipamentos para salvar vidas e gerenciando sobreviventes é armazenado. Seja helicópteros, ambulâncias, tropas do exército e outras disposições de emergência e preparações. Seu mapa mostra até onde a água pode chegar. Eu só pergunto: por que tal precisão necessária, se supostamente está só preparando para um possível terremoto? Sabemos que a verdadeira preparação é para outra coisa, algo que nunca foi visto antes na Terra, de acordo com um comunicado de imprensa das Nações Unidas sobre Porto Rico e Caribe. Centenas de aviões do exército chegaram carregando milhões de caixas de comida seca.
O governador foi medido para construir lugares para armazenar toda a comida e os sacos em certos lugares, até nas montanhas, mas ele não fez isso. Por esta razão, a onda vai fazer fora com ele. Nota: recebemos a palavra que ultimamente as provisões e equipamento finalmente foi armazenadas em lugares seguros nas montanhas. Sabemos que o governo está a preparar uma certa quantidade de pessoas para procurar lugares específicos mover e viver nas montanhas, a fim de preservar a sobrevivência da raça, porque eles esperam uma tremenda perda de vida. Sabemos que uma divisão do exército de mais de 2.000 soldados foi enviada à ilha há anos e treinados para armazenar corpos em sacos rapidamente, para evitar o resultante de pragas e epidemias dos cadáveres deixados para trás pela onda. Também sabemos que eles estão se preparando para tentar destruir o asteroide do céu com mísseis da Terra e de submarinos nucleares. Tudo será em vão. NASA previu um asteroide bater para 15 de fevereiro de 2013. No entanto, tudo acontecerá como dita o Senhor Jeová, não como planos de homem. Agora eles estão começando a falar sobre isto de forma subliminar. O Senhor irá mostrar-lhes primeiro quando o tempo real é iminente. Então eles terão 24 horas para que o povo saiba. Sabemos que podemos depender e confiar em Deus, ao invés de homem, por isso. Então, quando você se lembra desta mensagem, pedir ao Senhor para mostrar-lhe e emitir tudo sobre isso para você, pessoalmente, logo que possível. Temos ainda mais informações para dar, mas por agora, pesquisar e assistir todos os vídeos no YouTube sobre caravanas, sacos, caixões, etc. Alguns são postados abaixo. Você vai ver que os Estados Unidos estão se preparando para algo sem precedentes, por causa dos relatos de que eles estão recebendo da NASA. Todos os observatórios de espaço ao redor do mundo estão trabalhando juntos. Presidentes, líderes de todo o mundo têm sido informados. No entanto, eles não revelarão nada ao público até o momento se aproxima. Irá lembrá-lo que um terremoto não é previsível. Acontece hoje ou a qualquer momento. Vou dizer o que nós já sabemos e compreendemos, que a FEMA e a NASA, a Agência Espacial, unirão por ordem do presidente. E neste momento, todos concordamos que FEMA nem a NASA têm autoridade para divulgar qualquer informação, como isso pode causar um pânico mundial. No entanto, Deus disse suas igrejas em Porto Rico, não importa que denominação pertence, para avaliar esta mensagem e preparar-se com ele. Nós sabemos que dependemos de Deus, mais do que o homem, para passar isto. Então, por favor, lembre-se desta mensagem, pedir a Deus mais rápido possível para revelar-lhe todas as suas verdades. Para todos os pastores em Porto Rico, os evangelistas, os chamados profetas e apóstolos, os bispos e todos os que têm títulos, digo a você que o Senhor pode também revelar-lhe o que ele me revelou. Nós temos o mesmo problema que o profeta Daniel encontrou,
de surpresa, quando Nabucodonosor deu a ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Sabemos que Daniel estava na lista das pessoas para ser morto, mas mesmo que o Senhor Jeová não avisá-lo antes do tempo, Daniel não ficou de braços cruzados quando se teme apenas dia antes ele seria morto. Eu recomendo que você faça como Daniel fez. Ele pediu Jeová Senhor para revelar-lhe tudo sobre o rei. Naquela noite, o Senhor revelou a Daniel o que ele precisava saber. Temos também uma sentença de morte. Então, pergunte Senhor Jeová agora para revelar-lhe sua vontade para você. Se você não tiver uma resposta, então você precisa olhar e refletir e descobrir onde você errou. Pode o Senhor abra os olhos para que você possa ver. Seu irmão e profeta do Senhor, Efraim Rodrigues.